Beleza. Então, como estávamos dizendo, o leucotrienos, ele vem a partir de uma enzima, a lipox, né? As vias aéreas são ricas em lipox, principalmente células de defesa, especialmente eosinófilos, muitas lipox. E aí, os leucotrienos são sintetizados e existem receptores específicos para os leucotrienos, né? Receptores esses que vão promover aumento de secreção e broncoconstrição, né? Esses receptores, especialmente o cisteínil-leucotrieno, é o receptor, é localizado nas células do músculo liso brônquico, em toda a via aérea, e ele, então, que vai gerar o aumento de secreção, né, e a broncoconstricção. E quando, então, se descobriu essas ações, né, dos leucotrienos, se tentou, então, desenvolver fármacos que bloqueasse esse receptor. E aí acabou surgindo aí dois receptores, dois fármacos. O montelukast, de sódio, e zafirlukast. O zafirlukast, até onde eu sei, nós nunca tivemos aqui no Brasil. Somente o montelukast de sódio. Inicialmente, o montelukast, ele entrou aí no tratamento, né, curativo da asma, junto com fármacos essenciais, né, para tirar de crise. Achava-se que fosse a oitava maravilha, né? Na prática, isso não desenvolveu um retorno que se esperava. Ele é bom? É bom, mas não é tanto como se imaginava. E no tratamento da asma, então, particularmente em muitos pacientes, não trazia muitos benefícios. Mas foram percebendo em estudos, né, em estudos clínicos, que ele tinha um resultado muito bom, um resultado muito satisfatório, quando se tratava de rinite. Então, aqueles pacientes, principalmente com rinite alérgica, né, tinha, assim, um efeito muito bom. E acabou se usando ele entrando no consenso de tratamento das rinites. E depois foram percebendo que quem respondia melhor ainda em questão de rinite eram as crianças. Aí desenvolveram o montelukast em pó, né, para crianças. E isso a gente usa hoje. É bastante utilizado hoje, com um retorno clínico muito bom, muito bom. Ele reduz muito as crises, espaça bastante as crises, então, ele está sendo bastante utilizado. Em adultos, também, né? Aqueles adultos que têm muita rinite alérgica, né? O montelukast tem tido aí um efeito bom como um preventivo, espaça bastante
aquelas crises. Ok, gente? Então, a única coisa que esse fármaco faz é bloqueio do receptor de leucotrieno às vias aéreas. O receptor importante dos leucotrienos é o cistenil-leucotrieno. Ok? Depois, você vai ver que existe o D2, o D4 e tal, mas que não tem grandes importância. O mais importante aí é o cistenil. Existe o D2, que ele está em células de defesa, e ele funciona como um quimiotático. Né? Então, quando ele é estimulado, tá? Ele atrai mais células para a área inflamada. Tudo bem, gente? Tudo bem, prof. Eu estava só conferindo a última aula, qual era o slide que tinha parado mesmo. É isso mesmo, tinha sido 61, aí era o 62 em diante. Beleza. A metabolização desses fármacos é hepática, né, com raríssimos efeitos colaterais. Pode haver aí elevação de enzimas hepáticas, né, e que a gente não sabe ainda se pode chegar a uma hepatotoxicidade. Então, aqui foi o que eu falei para vocês. Isso aqui são células, uma célula, né? Isso aqui é um eosinófilo ou um mastócito. Oi. Você está se referindo ao slide? Porque só está mostrando a sua tela do computador, que é o aplicativo do Meet. Não está mostrando o slide em si. Está aparecendo o slide? O slide não. Só a tela do computador com o Meet. Não estava compartilhado? Compartilhou a tela, mas na tela não está mostrando o slide. Espera um pouquinho, gente. E agora? Agora sim. Agora tá mostrando o slide. Se puder ampliar um pouquinho. Agora sim. Tá perfeito, professor. Então, gente, aqui é uma célula, né? Aqui é a via respiratória, e aqui é uma outra célula, né? Um leucócito. E veja que o leucotrieno ele vem a partir, né, de lipídios de membrana, a enzima fosfolipase, né, acaba formando o ácido araquidônico, e o ácido araquidônico ele acaba sendo metabolizado pela lipoxigenase, dando origem a leucotrienos. Inicialmente, o leucotrieno A4. Esse leucotrieno A4, depois ele é convertido a um leucotrieno C4 através da leucotrieno C4 sintase, tá? E ele pode também, esse A4, através de um epóxido hidrolase, ser convertido em leucotrieno B4. Esse B4, ele é transportado para fora da célula, né? E ele vai agir num receptor, o BLT1. Desculpa, lá atrás eu falei que era o 2, não é, é o 1, tá? Desculpa. O 1, que está em células, e ele serve com efeito quimiotaxia. Ele vai fazer a quimiotaxia.
Professor, o que significa BLT? Oi? O que significa a sigla BLT? Então, é o nome do receptor de leucotrieno, tá? Essa sigla vem do inglês, eu não saberia, eu não te falar qual o significado dela, tá? Mas é como o alfa, como o beta, tá? É o nome do receptor de leucotrieno. O leucotrieno C também é transportado para fora da célula, e o C ele pode ser convertido em D e posteriormente em E. Mas tanto o C, o D e o E, eles vão se ligar ao receptor cistenil leucotrieno, tá? Cistenil leucotrieno. Ok? Esse receptor cistenil, ele está nas vias respiratórias, ele promove a constrição do músculo liso, migração dos eosinófilos e edema. Ele causa um aumento, vasodilatação e aumento de secreção, gerando edema das vias aéreas. Ok? Então, o Montelukast e o Zafirlukast são fármacos que direcionados ao cistenil. São fármacos bloqueadores desse receptor aqui, o cistenil. Ok? Professor, então a ação desses dois fármacos é no receptor. No receptor de leucotrieno das vias respiratórias. Tá? Tem fármaco também do outro receptor, o BLT? Não temos. Não conhecemos. Tá? E não seria também, a não ser em algum caso mais específico, mas não é muito interessante, né? Porque tem uma ação de quimiotaxia, né? Que é importante para a defesa. Tem um fármaco, o Zeleuton, tá? Que parece que não está sendo muito utilizado, não. Ele é um inibidor específico da alipoxia, tá? Mas ele traz muito mais efeitos adversos, né? Porque ele bloqueia toda a cascata dos leucotrienos, inclusive a quimiotaxia. Nessa imagem, os que estão de negrito e azul escuro é os fármacos, né? E o local onde eles estão agindo. Isso, aqui no caso, tá? E as enzimas, e negrito são os fármacos. Zilon, aspirina, está mostrando, o Montelukast e o Zafirlukast. E o restante em azul, sem ser negrito, as enzimas. Alguma dúvida aqui, gente? Então, esses anti-leucotrienos são substâncias, tá, que são utilizadas hoje principalmente para rinite, tá? E mais importante ainda, na rinite das crianças. Ok? Por que específico nas crianças, professor? E na clínica se observou, né, um efeito mais acentuado, um efeito melhorado em criança quando comparado com adulto. Só o resultado clínico. Ah, entendi. No caso, em adultos, é outros fármacos, então, né? Pra ter mais efeito. Não.
Você pode utilizar também, e é usado, né, o Montelukast em adulto, em paciente com rinite e tal. Mas o resultado é muito melhor em criança. Tá? Em adulto, você precisa, normalmente, com auxílio também de corticoides, né, inalatórios, essas coisas. Ok? Em idosos também, professor? É só criança mesmo? Também. Não, também. Também, a mesma coisa que adulto. Vou passar o canal 3. Por quê? Nossa, Bruno, dá tanto tempo que tá sem ir. Porque para mim, como eu fiz escolha, eu tirei um pouco da caneta, aí tinha. Muito bem, gente. Alguma dúvida aqui? Ok. Uma outra classe que já foi muito utilizada há muito tempo, mas hoje é pouco utilizada, os cromonas. O cromona é uma classe também, tá, que não é assim utilizada para, vamos supor, para crise, para melhorar a sintomatologia rápida. Ela é mais usada como na profilaxia, né? Então, ela apenas retarda o aparecimento de crise, mas ela foi mais utilizada no caso de asma mais leve, né? Aquela asma leve, mais persistente. Nós temos o cromoglicato de sódio. O cromo, né, a classe é cromonas, ele hoje, na asma, praticamente a gente não usa, tá? Não usa mais isso, porque nós temos coisas muito mais eficientes. Mas a gente fala dele porque ele faz parte de um arsenal aí, né, que já foi utilizado, e hoje nós temos ele em forma de ecolírio, né, usado para alergias oculares, onde parece que ele responde bem. Tá? Então, na profilaxia da asma leve, é persistente. O mecanismo de ação dele, a gente não conhece ainda, a gente não sabe, e acho que nem vamos saber mais, né? Porque hoje perdeu-se o interesse, né? A não ser que, casualmente, aí, alguém vê alguma ação importante, né? É desconhecida, e aí volta o interesse, mas acredito que não. Mas até onde a gente sabe, a propriedade do cromona é da estabilidade a membranas de mastócitos, de macrófagos e eosinófilos. Essa era, né, a propriedade dele, tá? Da estabilidade. E dando essa estabilidade a membranas, você evita, então, que seja liberado, né, os seus grânulos. Principalmente a, a histamina. Tá? Gente, só um minutinho.
Bruna está descendo, pede para ela vir aqui à minha sala, por favor. Ela está aí. Isso, ela está embaixo já. Por favor. Obrigado. Desculpa, gente. Então, esses cromonas, tá, eles têm apenas essa ação estabilizadora, né, evitando aí, então, que sejam liberados os seus grânulos, principalmente a histamina, né, e isso automaticamente evitando a instalação de crise. Lembra, lá atrás a gente comentou, né, que a crise ela começa a se instalar, né, quando você tem aí a liberação de histamina, né? Então, evitando a liberação dela, você acaba, então, evitando aí a instalação do processo. Também acaba aparecendo alguns efeitos, né, como a supressão dos efeitos ativadores, né, dos peptídeos quimiotáticos, dos neutrófilos, eosinófilos e monócitos. Então, acaba também inibindo, né, essa atratividade, essa migração de células para a área. E inibição da circulação dos leucócitos em vias respiratórias nos pacientes asmáticos. Então, essa aqui, tá? Essas são propriedades que acabam sendo dadas aos cromonas, especialmente ao cromoglicato, né? Mas a gente não sabe se realmente, né, é só isso que ele faz, mas o que a gente sugere, né, o que os autores sugerem é apenas isso. Ok, gente? Então, esses seriam os cromonas. Evitam a atividade inflamatória de origem neurogênica, NANC. Eu não sei se eu falei já para vocês o que é NANC. Já falei? Vocês sabem o que é NANC? Não me lembro, professor, disso. É o seguinte, quando eles começaram a estudar, principalmente a nível respiratório, né? E então já sabiam que tanto o respiratório quanto o TGI já se conheciam a atividade simpática e a atividade parasimpática. Então, atividade adrenérgica e atividade colinérgica. E quando eles usavam fármacos, né, acabavam utilizando fármacos. Sobe aqui, por favor. Fármacos. Quando eles usavam fármacos, bloqueadores colinérgicos, vamos supor. Bloqueador colinérgico. Mas eles percebiam que mesmo utilizando o fármaco, bloqueador colinérgico, você ainda tinha alguma broncoconstricção. Ué, mas como? Se os muscarínicos estão bloqueados, né? Um minutinho, gente. Pega a colher dela, que está lá no banho, deixa ela em casa. Então, se você já está usando um bloqueador colinérgico
ou um bloqueador adrenérgico. E mesmo assim, você continua tendo ação ou colinérgica ou adrenérgica, significa que tem alguma coisa a mais fazendo efeito que não seja adrenérgico e que não seja colinérgico. Só que não sabiam que substâncias eram essas, mas sabiam da existência. Então, para simplificar, eles falam, olha, o paciente está tendo um efeito NANC. Então, o que seria esse efeito NANC? Um efeito não adrenérgico e um efeito não colinérgico. Tá? Então, isso acabou ganhando essa sigla, NANC, que quer dizer não adrenérgico e não colinérgico. Ok? Então, acredita-se e sabe, né? E se sabe da existência dessas atividades, dessas substâncias. E acredita também que o cromona evita essa atividade inflamatória de origem não NANC. Desculpa, de origem NANC, né? De origem não adrenérgica e não colinérgica, tá? É só isso que... Mas isso é tudo acreditar, né? Ok? Eu não sei se eu peguei muito bem. Se ele não tem nem ação adrenérgica nem colinérgica, qual que é a ação que ele tem, então? Então, eu acho que eu não soube me expressar bem. Quando eu falo ação adrenérgica e colinérgica, eu me refiro especificamente à ação nos receptores adrenérgicos e colinérgicos, certo? No receptor. Vamos supor, a ação colinérgica a nível pulmonar, broncoconstricção, através do muscarínico, ok? Isso é uma ação colinérgica. Percebia-se que quando o muscarínico estava bloqueado, que o paciente continuava tendo alguma broncoconstricção. Então, essa broncoconstricção não era através do muscarínico. Então, ela não era colinérgica. É algum outro receptor que não se conhece que estava promovendo broncoconstricção. Então seria o aspecto de que ele não age nos receptores nem adrenérgicos nem colinérgicos, mas tem ação como se estivesse agindo neles, mas não age neles. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá? O efeito até pode ser adrenérgico ou um efeito colinérgico, mas não através dos receptores adrenérgicos e colinérgicos. Então, é por isso que é uma atividade neurogênica, não adrenérgica e não colinérgica, é alguma outra forma. Tudo bem? No caso, então, desse grupo das cromonas, viu que teve efeito, só não sabe exatamente aonde que ele faz, só sabe que ele não faz nos receptores. Isso. Ele evita essa outra atividade. Entendi. Obrigada, professor. Clareou. E aí, nós temos alguns fármacos, né? O Intal, que foi bastante utilizado, não sei se ainda tem, que eu não acompanho ele, mas acredito que ele não serve para mais nada hoje, né? Nós temos substâncias muito mais importantes, mas ele também acabou sendo utilizado depois para a prevenção de rinite e tal. O Intal, né?
E, como eu disse, nós temos hoje o cromolerg, que é em colírio, né? E aí, uma outra classe de fármaco que já foi muito utilizada e que ainda é utilizada, mas hoje se restringe mais ao ambiente hospitalar, que são as metilxantinas, né? As metilxantinas, elas têm uma ação broncodilatadora. E também tem uma ação anti-inflamatória fraca, né? E aí aparecem algumas outras ações, como possivelmente reduz a fadiga do diafragma, né? Dando mais força para ele, aumenta o batimento mucociliar. E por quê? Porque ele é um broncodilatador, né? Lembra que a gente já comentou isso? Todo broncodilatador aumenta o batimento mucociliar e estimula o centro respiratório. As xantinas são substâncias de ação central, tá? Então, as xantinas, elas agem a nível central, tá? Então, são substâncias estimuladoras, né? E nós temos aí algumas xantinas. Antes de que se fosse aparecer aqui, em especial, nós temos a cafeína, né, que é uma xantina. A cafeína é um exemplo, né, de xantina, que é encontrado no café, no chá mate, chá preto, né? Nós temos a teobromina, também é um tipo de xantina, encontrada especialmente no cacau. Então, todo chocolate tem a teobromina. E a teofilina, né? A teofilina é a mais utilizada como fármaco no tratamento de asma. E o metabólito da teofilina, que é a aminofilina. A aminofilina é um metabólito da teofilina. E o que esses fármacos fazem? Como que eles agem? Bom, as xantinas, elas agem inibindo a enzima fosfodiesterase. É isso que elas fazem. O que a enzima fosfodiesterase faz? Ela degrada AMP cíclico. Então, se eu estou inibindo a fosfodiesterase, eu estou aumentando, né? Eu estou aumentando o número de AMPC, tá? E aí a gente vai ver, né, que com o aumento do AMPC, no músculo liso, eu acabo tendo uma redução da oferta de cálcio. Eu tiro cálcio, eu não consigo liberar cálcio quando o MPC está alto. E se eu não libero cálcio para o músculo liso ele não vai se contrair. Ao contrário, ele vai relaxar por falta de cálcio. Aí que eu vou ter, então, a broncodilatação. Ok? Repetindo, então, inibindo a fosfodiesterase, isso a nível de músculo liso, eu aumento a oferta de AMP, e aí eu reduzo a oferta de cálcio. Sem cálcio, o músculo liso relaxa, e eu vou ter a broncodilatação. Beleza? Além dessa atividade, também se observa outros tipos de ação.
como inibição dos receptores de adenosina, reduzindo a liberação de mediadores inflamatórios por mastócitos. Essa atividade também é importante, principalmente a nível pulmonar, né? Onde eu reduzo a liberação de mediadores inflamatórios pelos mastócitos. Que mediadores? Principalmente histamina, né? Observa também um aumento da interleucina 10. A IL-10 é um anti-inflamatório endógeno. Então, também vou ter aqui um aumento da ação anti-inflamatória. Professor, E uma pode outra... repetir essa parte dos mastócitos? Sim. Veja, a xantinas inibe os receptores de adenosina. Esses receptores de adenosina, eles promovem, né, a liberação dos mediadores inflamatórios, principalmente por mastócitos, que seria o quê? A desgranulação dele, a histamina. Então, a xantina, inibindo o receptor de adenosina, reduz a liberação, né? Reduz a liberação de histamina através dos mastócitos. Tudo bem? Ah, entendi. Eu pensei que o professor tinha citado questão pulmonar. Eu não sei, eu acho que peguei errado, né? Não, mas isso aqui é a nível pulmonar, né? Ah, tá. A nível pulmonar, que é onde interessa para nós, né? Certo? Sim. Lembra que é a liberação de histamina pelos mastócitos que dá o início à broncoconstricção. Ok? Tudo bem? Ok. Essa atividade, aqui, ativação da enzima histona, é uma atividade que foi, assim, descoberta mais recentemente, né? A xantina, ela tem o poder ou a característica de ativar a enzima histona, desacetilase, com inibição da expressão de genes da inflamação. Veja que essa atividade, gente, é uma ação a nível gênica, tá? Através da expressão de genes. Então, é uma ação a nível nuclear, tá? Lembra que nós falamos dos corticoides? Né? Os corticoides, eles agem, né, a nível também de transcrição gênica. Só que essa ação, através da histona, é uma ação diferente dos corticoides. Os corticoides agem por uma via e a histona age por outra via. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso associar a xantina com o corticoide. E eu acabo tendo um efeito potencializado. Tá? Então, a gente usa a xantina associada a corticoide, né? E você acaba tendo uma potencialização de efeitos. As xantinas mais utilizadas a nível pulmonar, nós temos a minofilina, a teofilina e a bamifilina. A bamifilina é bastante usada em forma oral, a teofilina idem, e a minofilina tem oral e injetável, onde a gente acaba usando bastante a forma dela injetável, tá? A minofilina. As xantinas associam-se a um grande número de efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, diarreia, tremor, cefaleia, irritabilidade,
insônia, convulsões, encefalopatia tóxicas e arritmia cardíaca. Veja o grande número de efeitos, né, colaterais que essa xantina pode estar associada. Isso daí se deve, em grande parte, pela ação tanto local quanto central da xantina. Não sei se vocês lembram, nós chegamos a comentar sobre o TGI. Não, acho que não, né? Em farmacologia a gente ficou só a nível central, né? A gente não chegou aí para frente. A célula produtora de ácido, que é a célula aparietal, no estômago, ela produz ácido. E ela tem algumas vias que estimulam a produção de ácido. Entre essas vias, uma é dependente de cálcio e uma outra é dependente de AMPC. Essa via, que é dependente de AMPC, é uma via importante que estimula a produção de ácido. Então, se é dependente de AMPC, quanto mais AMPC eu tiver, maior será o estímulo na produção de ácido. Por isso que a xantinas causa bastante problemas gástricos. Por quê? Porque ela aumenta o AMPC. E aumentando a AMPC, eu vou ter um aumento da produção de ácido. Tem gente que tem muita dor de estômago, é gastrite, né? Pelo uso de xantina. Aí pode dar náusea, pode dar vômito, diarreia, né? E irritabilidade, insônia, convulsão, é pela ação estimulante central que esse fármaco ele produz. Agora, arritmia cardíaca. Gente, toda xantina pode provocar arritmias, inclusive a cafeína, né, a bromina, todas elas. Por isso tem que tomar muito cuidado com esses energéticos, né, que são ricos em cafeína. Tá? É perigoso. E por quê? Porque o aumento, aí no caso, a inibição da fosfodiesterase, a nível de músculo cardíaco, o efeito é o inverso do efeito no músculo liso. No músculo cardíaco, a inibição da fosfodiesterase acaba aumentando o GMP, que acaba aumentando a oferta de cálcio para o músculo cardíaco. E quem gera contratilidade cardíaca é o cálcio, né? Você acaba tendo uma arritmia por causa disso. Então, veja bem, as xantinas, ao contrário do músculo liso, no cardíaco aumenta a oferta de cálcio, o que pode promover arritmias. Tá? Tudo bem, gente? Professor, no caso, tendo tantas contraindicações, para que casos que é indicada a utilização das xantinas? Para asma, tá? Para pacientes mais graves. Né? Hoje, tá? Como eu disse, nós temos outros recursos, né? Melhores. Mas ainda em paciente grave, paciente que está internado por asma, a xantina é um recurso muito bom, que é bastante utilizado, tá? Principalmente injetável, intravascular. Mas antes, né, de termos essas classes todas que nós temos hoje, a xantina era praticamente o recurso que nós tínhamos. Então, se usava muito ela. Tá? Então, já foi muito. Ela é de uso contínuo ou é para só ocasiões quando está assim bem ruim?
Então, se usava uma dose maior para tirar da crise, e depois aliviava-se a dose, diminuía, para fazer a manutenção, para evitar a crise. Usava, então, das duas formas. No caso, para criança seria contraindicado, né, professor? Ah, não, para criança não é usado, não. Não, é perigoso. Aí é perigoso. Tá? Antigamente se usava muito injetável, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui, senão eu comento já agora. Não. Não vai. Então, deixa eu comentar. As xantinas, né? Antigamente que eu digo, tá? Quando eu comecei na farmácia, né? Quando eu me formei, eu tive farmácia, então a gente aplicava muita xantina, né? Intravascular. E a gente fazia isso, a xantina diluída, né? Com água ou com soro, 1 para 1. Pegava 10 ml de aminofilina para 10 de soro, punha numa seringa de 20, veia. Mas tinha que fazer muito lentamente. Chegava a doer o braço aplicar isso aí. Porque se você aplicasse um pouquinho mais rápido, o paciente apagava na sua frente. Era terrível. E por que isso? Porque você ia aplicando, né? Ela age em músculo liso. Então, ela agia também todo o músculo liso vascular. E aí você tinha uma vasodilatação. Então, juntava a vasodilatação e o aumento da atividade cardíaca. O paciente não suportava essa queda de pressão e o aumento de frequência cardíaca, e acabava tendo uma síncope. E era muito perigoso, né? Hoje é proibido fazer isso. Hoje não pode fazer mais isso, né? Hoje você faz a xantina intravascular, mas é diluída, né? Em 500 ml de soro, pelo menos. E aí você deixa correndo aquilo lá de uma forma mais lenta, né? Para se evitar esse tipo de coisa, tá? Mas a gente já usou muito isso. Nós temos a aminofilina, injetável, a bamifilina, a teofilina. São os mais utilizados aí. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo. Beleza, então. Uma outra classe são os antileucotrienos. Antileucotrienos... desculpa, gente, eu estou cansado. Anticolinérgicos. Eu estou lendo uma coisa e falando outra. Anticolinérgicos. Os anticolinérgicos é uma classe que é bastante utilizada, né, na crise de asma, nos asmáticos, né? É um recurso disponível e muito importante. Como nós vimos já, o aparelho respiratório tem também os receptores muscarínicos, né? Além dos beta-2, que faz broncodilatação, temos os M3, que fazem broncoconstrição, né? Então, quando eu uso um anticolinérgico, eu estou bloqueando o M3. E o bloqueio desse M3, eu vou ter uma ação broncodilatadora. Apesar dessa ação broncodilatadora ser menos intensa que
a broncodilatação que eu tenho quando eu uso um agonista de beta-2. Né? E entre os anticolinérgicos, nós temos o brometo de ipratrópio, né, que é muito conhecido aí com o nome comercial de Atrovent, né, e que a gente usa muito inalação associado ao Berotec, que é um agonista beta-2. Então a gente usa o anticolinérgico e o agonista beta-2 juntos. Para quê? Para potencializar o efeito broncodilatador. O agonista beta-2 estimula o beta-2 e o antimuscarínico ele bloqueia o M3, provocando também broncodilatação. Então eu acabo tendo aí, né, essa ação broncodilatadora potencializada por esses dois fármacos. Além do ipratrópio, nós também temos o brometo de oxitrópio. Esses dois, eles têm a ação curta. Eles têm uma ação curta. Eles agem por pouco tempo. Menos efeitos colaterais que a atropina, né? Que a atropina é o carro-chefe de bloqueio colinérgico, né? Mas eles são muito interessantes. A broncodilatação e diminui a secreção brônquica. Nós já sabemos que a atividade colinérgica ela promove broncoconstricção e aumento de secreção, né? Então, ao bloquear o muscarínico, eu vou ter a broncodilatação e eu vou ter a diminuição de secreção. Na prática, a gente não percebe muito isso, tá? Mexe pouco com essa parte de secreção. Esses fármacos, o ipratrópio... Gente, só um minutinho. Oi. Desculpa, gente. Esses fármacos, o ipratrópio e o oxitrópio, como disse, têm uma ação curta. Por que ação curta? Porque eles são inespecíficos. Eles bloqueiam todos os muscarínicos. Vejam se vocês vão me entender. Numa sinapse colinérgica, lá o músculo liso brônquico, eu vou ter o M3 no músculo liso, né? E eu vou ter aqui a terminação nervosa chegando e o receptor pré-sináptico é M2. Então, eu tenho M3 no pós e o M2 no pré-sináptico. O M2, ele é sempre inibitório. Vocês lembram disso? Então, o M2, ele inibe a liberação do mediador. Só que quando, então, eu estou usando o ipratrópio e o oxitrópio, eu estou bloqueando o M3, eu estou tendo broncodilatação,
mas eu estou bloqueando também o M2, e eu passo a ter aumento do mediador. E esse mediador vai aumentando, 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 chega a um certo tempo que a concentração dele está alta e ele vai deslocar o fármaco do M3. Desloca e volta a se ligar ao M3 e volta a ter broncoconstrição. Por isso que o efeito dele é curto. É curto, o que eu digo é de 2, 3, no máximo 4 horas. Tá? Justamente por isso. Por bloquear também o M2, aumentando a oferta do mediador, que, num certo ponto, desloca o fármaco do M3 e aí volta a ter ação broncoconstrictora. Entenderam isso, gente? O silêncio posso entender como sim? Sim, prof. Tudo bem? Então, ipratrópio e oxitrópio, ação curta por ser inespecífico. Aí veio um outro fármaco, chamado de tiotrópio. O tiotrópio, conhecido como Spiriva, ele tem uma ação prolongada e atividade seletiva para M1 e M3. Então, eficácia comprovada em DPOC. Veja, ele não pega M2. Se ele não pega o M2, aqui nessa sinapse que eu falei agora para vocês, ele bloqueia o M3, gerando broncodilatação, e deixa o M2 livre, diminuindo o mediador. Então, você não vai ter o aumento de mediador. Por isso que ele fica muito mais tempo ligado ao receptor, promovendo a ação broncodilatadora. Por isso que a atividade dele é prolongada. Tudo bem, gente? Beleza? Beleza. Ótimo. E aí, gente, surge, né, mais recentemente, um fármaco anti-IgE, o omalizumab, o Xalé. Ele, a realidade, é um anticorpo monoclonal recombinante humanizado, que ele vai ser dirigido contra IgE, né? Ligando-se à fração Fc da IgE, impedindo que a mesma se ligue aos receptores presentes na membrana dos mastócitos, basófilos e outras células. Então, se ele se liga à IgE, não deixando que ela se ligue à membrana dos os mastócitos, basófilos e outras células. Se não se liga, evita, então, o quê? A desgranulação. Evitando a desgranulação, você evita o início da crise, né? Você evita a crise, certo? Então, ele é um anti-IgE. Só que ele vai diminuir, né, a imunidade. Por isso que não pode ser utilizado, por isso que tem alguns critérios para ser utilizado. Adultos e adolescentes acima de 12 anos. Não pode dar, tá, menos que 12 anos. O intervalo entre dose é de 2 a 4 semanas. Não pode dar menos que isso. O tratamento com anti-IgE está indicado para pacientes maiores de 12 anos de idade, portadores de asma alérgica, de difícil controle, com aqueles pacientes que você não consegue controlar, difícil. Ou seja, pacientes que permanecem sintomáticos, apesar do uso de dose alta de corticoide inalado e beta-2 agonista de longa duração. Então, são pacientes especiais para usar essa droga. O componente alérgico
é evidenciado pela dose de GE sérica acima de 30 unidades. Então, você também precisa fazer a dosagem de GE e só pode ser utilizada esse fármaco se a GE estiver acima de 30 unidades. Abaixo disso, não pode ser utilizado. Ok? E aí, eu encerro o nosso tema de asma. Falamos de todas as classes de fármacos utilizadas para asma. Dúvidas, perguntas, curiosidades? Tem bastante grupos diferentes, né, professor, de fármacos, né, para asma. Tem. Apesar do que mais se utiliza, né, é o agonista beta-2 e corticoide. Mas nós temos aí, né, uma classe até alta aí de efeito, de fármacos, né? E aí, gente? Alguma Tudo pergunta? certo, prof. Acho que tá sem dúvidas. Que bom. Muito bem. Professor, Oi. quando a gente tiver a data da P1, não sei se o pessoal também achar interessante, se poderia talvez elaborar uma listinha só para estudo, para a gente ter uma orientação dos pontos que foram importantes, assim. Quando tivermos, não, que nós já temos a data, tá? No o Não, cronograma. sim. Quando for antes dessa prova, no caso, né? Bom, a gente pode fazer isso, sim. Acho que ajudaria a dar uma orientação, assim, no, no focar nos tópicos, assim, importantes. Faz isso, sim, tá? Uma aula antes eu tiro para a gente rediscutir. E dar umas, tá? Se quiser, professor, você podia colocar essa ideia, né, para ti também, professor. Fazer uma listinha, aí a gente tentava responder, que acho que aí a gente teria noção de realmente se tem dúvida ou não, né? E quando a gente responde normalmente perguntas, a gente acaba refletindo melhor, assim, sabe? Até para perguntar. Vou pensar no seu caso, tá bom, Débora? Tá bom. Muito bem. Ó, Alberto não está aí hoje. Ana Clara tá. Não, o Arthur Roberto tá. pediu para avisar que não ia conseguir. Beatriz Vasconcelos tá. Bruna tá. A Carolina não tá. Cássio também não tá. Daphne está. Débora tá. Gabriela não tá também. A Gabriela Sexta, ela tava, professor. Ela saiu faz pouco tempo que ela disse que tinha que sair um pouco antes. Agora? Ela estava hoje aí? A Gabriela Sexta. Ela estava? Eu não vi. Ela mandou no chat, prof. Isso, deixou até mensagem. Tá, Júlia, tá. Helena não tá. Heloísa também não. Júlia tá. Karine tá. Carla tá. Professor, estou presente aqui, que eu só precisei fazer uma ligação aqui para resolver um problema, mas eu estou presente aqui, tá? Quem? Arthur.
Arthur? Sim. O Arthur tá, eu te vi. Heloísa, Júlia, Karine, Carla, Letícia, Luma, Maria Clara, Samir, Tainá e Thaís. Muito bem, gente. Perfeito. Gente, então, uma boa semana para vocês. Se cuidem. Até a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer.